Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Aqui quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Espero que, ao receber essa mensagem, essa lição, você esteja muito bem, que mesmo nesse momento de distanciamento, ou mesmo nesse momento em que as coisas ainda não estão totalmente normalizadas, mas que você esteja bem, que você esteja vivendo em plena saúde. Te desejo muita paz, que Jesus esteja te abençoando, cuidando da sua casa, da sua família, te dando paz. Eu acho que é isso que nós estamos precisando nos dias de hoje. E eu quero muito que você esteja em paz, em nome de Jesus. Amém? Pois é. Hoje nós estaremos aqui na lição de número 5. Olha aí, ó. Vencendo o abatimento da alma. Esse é o tema da nossa lição de hoje, da nova revista desse período, né, desse trimestre. Quero te convidar, então, a gente não perder tempo, né, e a gente seguir em frente aqui com a nossa lição. Antes, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos, amigos, enfim, a todos aqueles que têm prestigiado esse momento aqui de culto, esse momento da nossa EBD. Segunda Igreja Batista em Gramacho não parou. Não parou. A EBD ela está acontecendo através do canal aqui da igreja, né? E através dessa oportunidade, Deus tem me dado o privilégio de levar até você as lições. Então, que você possa estar sendo abençoado por elas, assim como eu estou sendo abençoado ao fazê-lo. Ok? Então vamos lá? Quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Caso você não consiga abrir a sua Bíblia, você pode também me acompanhar aqui nessa leitura. Vamos lá? Então tá aí, ó, Salmos 42, 11. Diz assim o texto: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Muito bom, né, meus irmãos, a gente poder fazer, então, a leitura desta parte, né, dos textos que nós estaremos abordando nesta manhã aqui na nossa lição. Meus irmãos, com certeza todos nós estamos vivendo épocas bastante difíceis, né? Não sabemos exatamente o que nos aguarda, muitas das vezes a gente fica aí atribulado, né? Sem entender muito bem como é que as coisas vão acontecer, de que maneira elas vão terminar, se de fato voltaremos às nossas atividades plenamente normais, não é verdade? Pois é. Eu não sei, eu acho que plenamente não, mas a gente, aos poucos, nós vamos nos adaptar a um novo normal, algumas outras coisas realmente acho que não voltarão a ser tão normais assim. Dentre elas, eu acho que a gente não vai mais abandonar o tal do álcool gel. Eu acho, né? É uma opinião. De qualquer forma, a gente precisa se cuidar. E o que nesse momento, né, nós vamos então falar exatamente sobre essas tribulações, essas angústias, esses abatimentos que temos muitas das vezes da nossa alma em função dos momentos assim difíceis que esse período de pandemia tem colocado para a gente, né? Então, eu quero levar você a uma reflexão à luz do que o nosso autor aqui da revista, Carlos Henrique Soares, trouxe para nossa reflexão nesse dia. Quero te convidar aí a pensar com a gente, então, porque sabemos que são momentos difíceis, momentos em que a gente fica bastante perdido em função de tantas coisas que têm acontecido. Mas Deus provê, né? Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, que a gente confie nele, que a gente acredite sempre
que ele está à frente de todas as coisas, não é verdade? Então, pois é. Então, você também precisa estar atento a isso, a acreditar nesse caminho que Deus tem reservado para você. Olha, eu estou um pouco gripado, né? Inclusive, eu tenho até me ausentado um pouco dos cultos aí da manhã, porque eu e minha esposa Marlene, a gente pegou aí uma gripe, enfim, a gente não sabe exatamente se é o Covid ou se não é, mas graças a Deus tem abençoado e a gente tem superado. Por isso, em alguns momentos eu vou aqui, ó, engolir, eu vou tossir um pouco, eu vou, enfim, ficar com algum pigarro, eu peço perdão ao irmão aí, à irmã, caso perceba isso, tá bom? Vou procurar evitar aqui, mas, enfim. Meus queridos, então, considerando, né, todo esse momento que nós estamos passando, muitas vezes a gente, e algumas pessoas, inclusive, vivendo o desemprego, né, as angústias, né, do desemprego, das necessidades que esse momento tem colocado para a gente, uma pergunta aqui que a lição traz para a gente iniciar o nosso papo. Diz assim, como como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? Como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de coisas negativas que vem afetando a gente? Aí, em alguns momentos, eu já conversei aqui com os irmãos, né, como eu adotei alguns comportamentos. Por exemplo, eu não assisto mais jornal. Eu não fico mais vendo nenhum tipo de jornal, né, porque eu penso que não estava me fazendo bem. Muitas coisas ruins, muita coisa me fazendo pensar besteira. Então, eu abandonei realmente. Eu vejo ali na internet uma reportagem ou outra, né, que me chama a atenção, mas eu parei de assistir jornal, porque isso não estava me fazendo bem. Foi uma postura que eu tomei e isso me ajudou a melhorar um pouco esses meus pensamentos negativos, né? Porque tem muita gente vendendo aí também, né, um Brasil pior do que está. E é importante que você entenda isso, né? Tem muita gente, por interesse, vendendo um país que não é o que de fato está acontecendo. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Por isso é importante investigar, não acreditar de cara em tudo que você ouve por aí. Não é verdade? Faça como a Bíblia nos orienta. Investigue, leia, pesquisa, né? Então, a primeira coisa é isso. Como que você vence essa onda de pensamentos negativos? De que maneira? E aí o salmista, quando ele traz à luz o texto, né, que nós acabamos de ler, nós vamos exatamente perceber essa visão de em quem nós devemos crer, né, no que nós devemos acreditar, em qual o caminho que nós devemos seguir. Porque esse deve ser, né, melhor dizendo, o pilar, ou os pilares, a base daquilo que a gente precisa o tempo todo estar consciente, crescendo, avaliando, pensando. Nós não podemos, como cristãos, perder a nossa fé. A gente tem que acreditar no Deus que a gente serve. E o abatimento da alma, ele vai acontecer com o cristão? Vai acontecer com o cristão, com o não cristão. A grande questão aqui é como eu e você, como cristãos, a gente encara esse momento. E eu queria, então, que agora a gente pensasse sobre isso. Como é que você encara esse momento? Vamos entender um pouco sobre o que a lição traz para a gente de desafios, então. Quais são os desafios, né? Então, enfrentar os dias de perturbação ou os piores momentos que a vida possa apresentar é um momento de reflexão à luz da palavra de Deus. E o salmista, ele coloca para a gente alguns ensinamentos aqui fundamentais para esse momento. Ensinamentos que nos ajudarão a entender melhor, a enfrentar melhor essas dificuldades. Eu quero, então, compartilhar com você o primeiro ensinamento que o salmista coloca para a gente aqui. Em dias de desesperança, busque a Deus.
E aí o versículo do 1 e 2 do Salmo 42 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Eu quero chamar a sua atenção para esse texto que nós acabamos de ler aí, exatamente para a gente entender o seguinte: o que o salmista traz para a gente? Em dias de desesperança, busca a Deus. Então, quando nós encontramos essa verdade nas nossas vidas, né, a gente passa a crer e a perceber o quanto Deus tem agido. O salmista coloca para a gente o seu interior, o aperto do seu coração, né? Seu sentimento de angústia. Olha que esse texto, meus irmãos, vocês estarão acompanhando aqui comigo, vocês vão ver, parece que ele foi escrito por dias de pandemia aqui no Brasil, hein? Preste atenção em tudo isso que nós vamos falar aqui. Esse texto, então, do 1 e 2, né, do Salmo 42, nós vamos ver exatamente o salmista colocando para fora o seu sentimento, do seu coração, sua angústia, né? E daí ele compara o seu sentimento, né, de procura, de sede de Deus, como a corça, né, no deserto, a busca de água, né? Corça é aquele animalzinho que é a fêmea do veado, né? Aquele animalzinho que a gente costuma ver ali na TV. Então, a procura de água, sede de Deus. A sua alma estava sedenta por Deus. E ele, então, coloca para a gente, ele registra aqui, né, o salmista registra que, assim como a corça, ele tinha sede de Deus. E, ao contemplar o elemento da natureza, ele vê o seu interior. Então, ele compara a natureza, ele observa ao seu redor a mão de Deus agindo sobre a natureza e ele passa a se entender. Ele passa a perceber pelas suas necessidades, assim como a corça, que também estava sedenta por água, ele estava sedento por Deus. E ele percebe, ele começa a fazer uma comparação entre as suas necessidades e as necessidades da corça. E ele percebe que Deus supre a necessidade de ambos, né? E aí ele diz assim, assim como a corça, eu também estou, né? Eu também estou sedento. Eu também quero Deus. E o quanto é interessante hoje a gente observar muitas pessoas sedentas de Deus, mas não sabem aonde encontrar. Às vezes se perde nesse conceito de onde está Deus, como encontrar Deus, como achar resposta para os momentos em que elas estão enfrentando. E é importante, meus irmãos, a gente não esquecer, porque Deus não nos abandonou. O momento que cada um de nós estamos vivendo, pode crer que se a sua vida está na direção dele, não se preocupe, as coisas irão mudar, né? O vento vai mudar de direção, né? E isso, acredite, tenha fé e acredite. Então, aí ele se pergunta, e qual é, então, a sua fonte? A fonte da sua resposta não estava nas ações humanas, né? A fonte, né, de que Davi se refere, a busca dele, não estava nas realizações pessoais, mas sim estava em Deus. Porque, assim como Deus providencia água lá para a corça, para saciar a sede, ele também há de providenciar as respostas para cada um de nós. Basta que a gente não esqueça a quem nós servimos, a quem nós estamos servindo. E é em cima disso, quando a gente fala de ter, né, de vencer aí o abatimento da alma, começa exatamente lembrando de que nós devemos buscar a Deus. Assim como o salmista cita aqui, né, no versículo 1 e 2 do Salmo 42. Né? Então, e mais, nos dias de tribulação, nossa alma grita por sede
de Deus, né? Ansiar pelo trono de Deus, entender que lá nós encontramos a graça. Quando está tudo bem, meus irmãos, está tudo bem. Nós estamos festejando, nós estamos alegres, a gente não lembra dos problemas. Mas quando as coisas não estão bem, a gente lembra de Deus, não é verdade? Pois é. O ser humano é assim. Deus sabe, Deus nos conhece. Então, o que nós precisamos é não nos esquecermos em nenhum momento, seja na alegria ou na tristeza, lembrar de Deus. É isso? Pois é. Então, quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos com problemas, nós vamos até Deus. Nós procuramos por Ele. E é bom lembrar que a gente vai ter sempre Ele ali como apoio, como pilar, como pessoa que vai nos amparar. Tem uma frase do Charles Spurgeon, que o autor colocou aqui, que eu acho interessante para a gente fazer a leitura. A melhor coisa da vida é estar com Deus, e a segunda é desejar de Deus. Porque ao estar com Deus, e ao desejar Deus, e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Bacana, né? Bacana, né? Pois é. Então, o melhor da coisa é estar com Deus, e a segunda é desejar Deus. Você está com Deus? Amém? Você deseja Deus? Amém. É isso? Então, essas duas coisas são fantásticas, porque a partir daí nós nos encontramos lá nesse momento, né? E aí ele termina dizendo assim, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Então, quando nós desejamos Deus, quando nós buscamos a Deus, quer dizer, quando nós queremos estar com Ele, nós vamos ter o melhor dele. Amém? Então, primeira lição aqui, ó. Em dias de desespero, busque Deus. Busque a Deus. E aí você vai encontrar as respostas. Lá você vai encontrar as respostas. Busque a Deus. Segundo ponto. Em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. Queria te chamar para a leitura aí, ó, do versículo 3 a 5, do Salmo 42, que diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Pois é. E aí, o que nós acabamos de verificar aqui? Né? O salmista fala exatamente sobre essas lágrimas, é o motivo. Onde está Deus? Muitos de nós já ouvimos essa pergunta. Quantas das vezes, por um momento, você resmunga, né? Reclama, e alguém diz assim, ué, mas cadê o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Ué, você não fala tanto de Deus, por que agora você está resmungando? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos seres humanos, né? E no nosso interior, nós temos os nossos questionamentos. Nós somos humanos, nós temos falhas, mas também nós questionamos, nós temos dúvidas. Deus sabe disso. Ele sabe. E não tem nenhum problema você ter dúvida. Não fique achando que você, por ser cristão há 10, 15, 20 anos, sei lá, ou mais, você não tem que ter dúvida. Faz parte. Tenha dúvidas. Já tem uma frase que diz que a dúvida pertence aos inteligentes. Né? Então, tenha dúvidas, porque você pensa, porque você quer aprender. Então, a sua dúvida, ela deve ser externada, deve ser colocada para fora.
Não fica com receio, porque eu sou crente há tanto tempo, e aí as pessoas ficam achando que eu não posso ter dúvidas. Deve ter dúvidas. Nós somos seres humanos, né? Então, nós não perdemos a nossa humanidade. E como se até o interior, né, dissesse isto, como se não bastasse, os questionamentos de pessoas, parece que o interior grita. Cristão, se Deus te ama tanto, como você diz onde Ele está? Ele se foi? Pois é. Está vendo? Então, as pessoas, às vezes, nos colocam em xeque, né? Então, o salmista, ele apresenta a sua angústia. Ele lembrava, né, dos cultos. Ele lembrava dos cultos, das coisas que ele tinha vivido lá. E ele está adoecido a lembrar que estava agora sem esta oportunidade. Tanto as cobranças externas quanto as do coração o maltratavam naquele momento. Pois é, meus irmãos. E às vezes a gente acha que nós não devemos ter esse tipo de sentimento. Temos. Não se sinta fraco, perdido, porque você está sentindo isso. Mas busque a Deus, né? Esteja sempre com Ele ali, né? Leve o seu coração à mensagem que fortalece, que é a palavra de Deus, né? Lembre-se das coisas boas que você já viveu no reino. Lembra do que Deus já fez por você. Lembre-se de tudo aquilo que, ao longo da sua vida, Deus já promoveu. E você vai resgatar dentro do seu coração a sua relação com Deus novamente. É assim, não se deixe abater por esse momento. Esse é um momento que estamos vivendo, um momento duro, mas que nós, como filhos de Deus, nós vamos superá-lo. E quando Deus está na história, tudo é diferente. Então, creia nisso, né? Por mais que a sua alma esteja abatida, né? Busque a Deus, relembre das coisas boas, né? Então, que você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Não perca essa oportunidade, né? Lembre-se sempre que Deus está contigo. Ele não te abandonou. Por mais que as situações estejam difíceis, Ele está providenciando a saída. Ele está providenciando a saída para cada um de nós. Temos nosso terceiro tópico, a terceira lição aqui do salmista. Vamos lá? Olha aí. Em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Então, a minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Amém? Que cenário é esse, hein, meus irmãos? Que cenário, hein? O cenário aqui que o salmista coloca para a gente, ele começa a mostrar, a lembrar de Deus na sua vida, na sua história. E outra coisa, ele fala de pontos específicos, né? De dia, de noite, suas orações, o momento em que ele estava ali vivendo na presença do Senhor. Interessante observar que ele traz à luz a ideia, né, das cachoeiras, e aí ele fala de abismo traz abismo, lembrando sempre aquela ideia do que Moisés colocou lá, né, no Gênesis, quando ele fala sobre a terra vazia, sem forma, né? Gênesis 1 e 2. Né? Então, é importante a gente lembrar de que turbulências nós iremos enfrentar. A vida vai nos proporcionar momentos turbulentos. E aí, abismo gera abismo. O que também isso significa? Se eu ficar me apegando aos abismos, eu vou gerar outros abismos. Mas eu tenho que lembrar daquilo que Deus faz por mim, das coisas que Ele providencia na minha vida. E aí, de dia e de noite, as minhas orações, aquilo que Ele me ajuda,
aquilo que Ele me direciona. E o mais, né? Eu separei até aqui um texto da lição para eu ler para os irmãos, né? No versículo que nós acabamos de ler, né, ele usa o termo um abismo chama outro abismo porque trata da ideia de movimentar das águas turbulentas frente às enxurradas em dias de chuva, né? Ele faz uma comparação de uma alma bagunçada. Isso mesmo. É aquele momento em que as pessoas vivem com a alma bagunçada, vivem com dificuldades, vivem trazendo tudo de ruim. Lembra que eu falei logo no início aqui? Eu parei de ficar ouvindo notícia triste, irmão. Sabe? Eu parei de ficar sentando na frente para assistir jornal. Uma coisa traz outra. Um abismo traz outro abismo. Leia coisas boas. Converse coisas boas. Sabe? Converse com seus familiares. Vejam coisas engraçadas. Sabe? Se for o caso, assiste alguma coisa que seja engraçado na TV. Leia coisas engraçadas. Sabe? Relaxe também um pouco. Porque se a gente ficar pensando o tempo todo em coisas ruins, outras coisas virão, uma coisa puxa a outra. Então vamos nessa mesma linha, pensar em coisas boas traz coisas boas. Então, o salmista ele chama também a nossa atenção para isso, exatamente para que a gente tenha fé e acredite que é possível fazer diferença. Ele conta, né, em meio aos dias maus, com a misericórdia do Senhor, de dia e à noite, uma oração de louvor. Então, veja o quanto é importante aqui a gente perceber, né, a ação de Deus na vida. Porque ele está buscando a Deus. Porque ele está atento às coisas de Deus. Porque ele está o tempo todo buscando a direção de Deus. Então, em tempos de desesperança, lembre-se de Deus. Lembre-se das coisas que Ele fez, né? Dos momentos que nós já passamos juntos com Ele, das lutas que nós já vencemos. E uma outra coisa aqui, irmãos, que eu achei bem interessante. Em nenhum momento o salmista atribui as coisas ruins ao inimigo, né? Ao diabo. Porque muitas das vezes, isso é culpa do inimigo, isso é o diabo que está fazendo. Olha, não estou dizendo que ele não é santo, né? Mas muitas vezes nós cavamos a nossa própria cova, porque nós nos destruímos errado, nós lemos bobagens, nós buscamos comentários maldosos para a nossa vida, a gente dialoga com pessoas que não têm nenhum tipo de esperança, a gente se junta com pessoas negativas. Meu querido, minha querida, se você está perto de pessoas negativas, o que você acha que vai acontecer com você? Você vai se tornar mais uma negativa. Nós nos juntamos com pessoas que não têm esperança. Nós ouvimos pessoas que não agregam nada na nossa vida. Nós fazemos com que os nossos ouvidos sejam alimentados por coisas ruins. Nós permitimos isso. Um abismo chama outro abismo. Então, o salmista ele não atribuiu isso ao inimigo, ao tudo que ele estava vivendo. Ele estava atribuindo isso às coisas de Deus. E aquilo como um aprendizado para a vida dele. Entende? Você, eu, a gente pode estar passando por algumas coisas que Deus permitiu. Entende? Deus permitiu para o seu crescimento. É importante que também você se atente a isso. E não ficar botando tudo na conta do inimigo como se Deus também não estivesse dando uma lição às vezes. Ele também faz isso. Porque a gente precisa crescer, porque a gente precisa aprender. Né? E aí a gente acaba, às vezes, sendo influenciados até por pregações errôneas. Pessoas que fazem interpretações erradas da Bíblia, sabe? Que fazem comentários e usam textos para o seu próprio interesse. E isso é negativo. E isso traz para a gente só coisa ruim. E aí daqui a pouco você está abatido e não sabe por quê. Aí você não acha a resposta, né? Porque você ouviu isso numa pregação. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus. É importante
prestar atenção no que a palavra de Deus traz para a gente de esclarecimento, para não se pego pelo laço do passarinheiro, né? Não ser pego ali e daqui a pouco você está aí abatido e não sabe como sair. Então, fica esperto, meus irmãos, fica esperto, porque é importante que os nossos ouvidos sejam alimentados por coisas para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, e não a gente ficar aí ouvindo um monte de coisa e guardando isso na nossa cabeça. Isso só vai destruindo as nossas relações, só vai destruindo o nosso dia a dia. Então, cuidado para os cristãos aí, amigos, não serem influenciados erroneamente. Busque a palavra de Deus. Busque lá, meus irmãos vão encontrar as respostas. Tá? Fica aí sendo agitado por um monte de ondas aí, né? Um vento jogando para tudo quanto é lado, e aí porque não tem uma base sólida. Por isso, busque respostas na palavra de Deus. Busque pessoas de confiança para te ajudar, para te explicar, para você poder não ser abatido aí por palavras negativas. Né? Muitas das vezes as pessoas estão passando por tribulações, aí vem alguém e diz assim, fez alguma besteira, castigo de Deus. Olha só a maldade no coração. Não se deixe, irmãos, abater por isso, não permita ouvir esse tipo de coisa. Deus cuida de nós. Deus está cuidando de nós. Né? Então, que a gente possa estar atento a esse tipo de coisa para que a gente não seja, então, pego aí e daqui a pouco a gente está triste e abatido. Temos a nossa quarta lição aqui, né? Vamos lá? Em dias de desesperança, persevere. Versículo 9 a 11. Diz assim, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Antes os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Aí, com esse texto, olha o que a gente vai percebendo aqui. O salmista tem questionamentos, apesar de convicções. E isto é importante, porque muitos sofrem culpa de questionar quando as pressões vêm. Irmão, questione a Deus. Questione. Nós somos seres humanos. Questione. Nós não perdemos a humanidade. Deus nos ama. Somos filhos. Filhos têm com dúvida, pergunta aos seus pais. Então, o salmista ele faz exatamente essa colocação aqui. Pergunte a Deus. Né? E aí o salmista, então, coloca esses questionamentos para Deus. O salmista revela em suas palavras que o seu interior está cheio de dúvidas e dor na alma, assim como todos nós sentimos em meio às dores e às crises. É isso que o salmista fez. Você tem dúvidas? Você está em crise? Pergunte a Deus. Ore, peça a Ele ajuda. Busque na palavra de Deus as suas respostas. Seus sentimentos não estão adequados, sua cabeça não está legal, sua crise está em alta. Fale com Deus, questione a Deus, converse com Ele. Leia a palavra, busque pessoas para te ajudar a tirar suas dúvidas também. Né? O salmista estava triste. Mas como? Um servo de Deus triste? Sim, triste. Por isso que ele tem essa conversa com Deus. Por isso que ele externa para Deus as suas angústias. Faz parte. Nós não podemos pensar diferente, meus irmãos. A gente tem que lembrar que nós somos humanos e Deus nos ama porque Ele nos fez assim. Às vezes, a gente é pego por uma nuvem escura aí, né? Na nossa cabeça, no nosso interior. São as nossas lutas diárias.
são as lutas que chegam, as dificuldades que nos assolam, né? E aí traz algumas inseguranças, incertezas. Então é a hora de você mostrar a tua fé, chegar junto com Deus, falar com Ele, externar para Ele as suas lutas, as suas dificuldades. Converse com Ele, né? E como atitude de qualquer cristão, você precisa entender que não se apressar a exortar quem está em dificuldade também. Uma coisa que nós devemos ter cuidado, meus irmãos, é a gente ficar atento. Às vezes a gente vê os irmãos em dificuldade e quer logo exortar, né? Quer logo chegar, também vai com calma, né? Calma. Porque muitas das vezes as pessoas que estão passando por dificuldade, elas apenas precisam de alguém que esteja ao seu lado. Não precisa falar nada, só estar ali, cedendo um ombro. Porque nós temos um exemplo, o Jó, quando estava frequentando aqueles problemas lá, passando por aquelas situações, os amigos que chegaram só foi para detoná-lo, né? Então a gente tem que ficar ligado. Às vezes as pessoas que estão com dificuldade, elas só precisam de alguém do lado. Às vezes não precisa falar nada, fica ali, se coloca à disposição, né? Então, às vezes as pessoas estão passando por depressão, por momentos difíceis, mas elas só querem alguém do lado, só querem alguém aqui para ouvir. Não fala nada, fica ali, se mostra solícita. Tá? É isso. Não entra com, né, como senhores da sabedoria, não. Mostre-se presente. Isso é muito bacana. Né? E aí o salmista ele coloca essas questões, né? Essas questões das lágrimas, né? Do choro, das angústias. Nós não podemos esquecer que isso faz parte. Então, às vezes, a nossa alma está abatida, mas nem tudo está perdido. Porque Deus está conosco. Deus está na direção da nossa vida. Amém? Então, não esqueça isso. Então, que você possa realmente entender que, por mais que a sua alma esteja perturbada, atribulada, crie os passos em estar junto de Deus, buscar a Deus, lembrar das coisas que Deus fez por você até aqui, trazer as coisas boas à sua memória, para que você possa ter forças para seguir em frente. Porque só assim a gente consegue vencer. Não se deixe vencer por esse abatimento. Você pode estar se abatendo? Pode, mas isso não deve perdurar. Porque em breve você vai virar esse jogo, você vai mudar isso. Porque você não deve esquecer que o Senhor é o nosso Salvador. E Ele vai estar sempre cuidando de nós. Vai estar sempre na direção da nossa vida. Então, o que eu preciso, o que você precisa, é se colocar sempre à disposição dEle. Então, vença o abatimento da sua alma, se aproximando cada vez mais de Deus, conversando com Ele, externando para Ele as suas dificuldades, abrindo o seu coração para Ele, colocando para Ele, de fato, o que você está sentindo, quem você é. É o melhor remédio, é o melhor psicólogo, é o nosso Salvador. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê um dia de paz, uma semana de vitória, e que você seja sempre esse vencedor, em nome de Jesus. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.